Oi, gente. Até a Fiesp tá regando, gente. Tá reconhecendo a realidade. Eu tô estranhando a Fiesp. Rapaz, é uma coisa assim impressionante que tá acontecendo com a Fiesp e a gente vai comentar aqui. Porque a Fiesp reconheceu a força do modelo econômico de Lula e atribuiu o PIBão, que é o... Falavam do PIBinho, né? Que seria o PIB pequeno, mas o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto, tá espetacular, né? E o PIBão seria os ganhos dos trabalhadores. A entidade empresarial celebrou o crescimento puxado pelo aumento da massa salarial. Nossa Senhora! A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, reconheceu em nota a força do modelo econômico do governo Lula em sua terceira gestão iniciada em janeiro de 2023 e celebrou o impacto positivo no crescimento econômico do país. O avanço de 1,4% do Produto Interno Bruto no segundo semestre, 1,4% não é o PIB do ano, é o PIB no trimestre de 2024, foi atribuído em grande parte ao forte dinamismo do mercado de trabalho que tem gerado elevação dos salários e fortalecido a renda das famílias. Segundo vários economistas, o desempenho desse ano deve ultrapassar os 3%, impulsionado pela ampliação da massa salarial. Isso aqui mostra uma coisa muito importante, gente. Muito importante. O capitalismo é vendido para a gente, né, como uma coisa que o elemento central é o empresário. Né? Central é o empresário que assume um risco, que investe e tal. E se esquece de que é fundamental para um país capitalista funcionar. Lembrando que eu entendo que a gente tem que caminhar para a superação do capitalismo, para uma democracia do espaço de trabalho, através da expansão das cooperativas e do trabalho associado. Mas dentro de um país capitalista, para o país crescer, para o país se desenvolver, é básico que você precisa, além do investimento do setor empresarial, você precisa de massa de consumidores, de trabalhadores tendo remuneração mais alta para consumir, para ter mercado interno. Uma coisa meio óbvia. Se você não tiver um ciclo virtuoso de gente comprando os produtos, não é? Consumindo, se você não tiver consumo, o que é que acontece? A economia fica estagnada. Quando você tem ampliação da base de consumo, tudo funciona. Tem mais dinheiro no mercado, mais gente vai querer investir porque vai ter retorno, porque tem consumidores. Enfim, é uma coisa muito elementar. Não estamos falando de uma coisa complexa. Mas isso significa priorizar os ganhos do setor do trabalho, dos trabalhadores. Mas enfim, vamos seguir. Segundo vários economistas, o desempenho desse ano deve ultrapassar os 3%, impulsionado pela ampliação da massa salarial. O modelo econômico adotado por Lula em seu terceiro mandato segue a linha dos dois primeiros, marcado por uma forte expansão da renda e crescimento do mercado consumidor, como eu disse aqui. Assim como nos governos anteriores, o aumento da massa salarial tem sido peça central para o crescimento da economia. De acordo com a Fiesp, um dos reflexos desse dinamismo do mercado de trabalho tem sido a elevação dos salários, com crescimento real de 5,8% do rendimento médio do trabalho em junho de 2024, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Se o pessoal está ganhando mais, ou investe, ou consome, ou as duas coisas. E tanto o investimento quanto o consumo impulsionam a economia. Então, a classe trabalhadora, a base da pirâmide, tem que ser a prioridade do modelo econômico. É óbvio, porque na base tem a maioria dos consumidores e na base tem a maioria das pessoas que são pessoas que trabalham para sobreviver. Mas enfim. A nota também destaca o impacto positivo das políticas de transferência de renda promovidas pelo governo federal, incluindo benefícios de assistência e previdência social, o aumento real do salário mínimo e o pagamento de precatórios. Lembrem-se que eu falei aqui sobre a importância que foi o pagamento dos precatórios. Além disso, a antecipação do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS contribuiu para potencializar o crescimento da renda familiar no segundo trimestre. A Fiesp estima que a massa salarial ampliada tenha crescido cerca de 11% em termos reais no período, em relação ao ano anterior. No que diz respeito ao setor industrial, a Fiesp observou que o bom desempenho da indústria de transformação, especialmente nos segmentos de bens de capital e bens de consumo, tem sido fundamental para o crescimento. A produção de veículos pesados, como ônibus e caminhões, teve um papel expressivo no primeiro semestre de 2024.
enquanto a linha branca, que inclui máquinas e eletrodomésticos, foi impulsionada pela expansão da renda. No entanto, a entidade alertou para desafios estruturais, como a deterioração da capacidade instalada e tal. Houve uma estagnação do estoque de capital, resultado de um ambiente econômico adverso, que impactou a capacidade de investimento. A Fiesp também projetou uma acomodação da atividade econômica na segunda metade de 2024, em função da redução dos estímulos fiscais e da manutenção da política monetária restritiva. Mesmo assim, revisou sua projeção de crescimento da economia brasileira de 2,2% para 2,7% em 2024 e para o PIB do estado de São Paulo de 2,4% para 2,5%. Esse reconhecimento reflete o papel central da recuperação da renda do modelo econômico de Lula, do governo Lula, que volta a gerar crescimento através de fortalecimento do consumo e da ampliação da massa salarial, repetindo o sucesso das gestões anteriores. E esse sucesso, para ser ampliado ainda mais, e eu venho falando isso aqui já há algum tempo, além da ampliação da massa salarial, o Estado brasileiro deveria estar engajado em, articulando com universidades federais e estaduais, promover cooperativas, promover democratização dos espaços de trabalho, criação de novas cooperativas, cadastrar em programas os desempregados, todo mundo que estiver desempregado e quer trabalhar, ser cadastrado num programa nacional, mas com polos em cidades, especialmente com o apoio das universidades federais e estaduais, para poder fomentar a criação de cooperativas. Além disso, prefeituras poderiam participar desse trabalho para fomentar cooperativas, como foi feito na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, que fomentou cooperativas com grande sucesso. Por que esse tipo de trabalho é tão importante? Porque esse tipo de trabalho coloca o trabalhador no controle dos meios de produção. Porque esse tipo de trabalho cria gestão democrática, traz a democracia para o espaço de trabalho. Esse tipo de trabalho, o trabalhador fica com lucro do que ele produz, da riqueza que ele produz. E isso cria um horizonte, né? A construção de um horizonte para além do capitalismo. Isso é fundamental. E a superação do capitalismo, ao meu ver, e eu já venho pensando sobre isso há muito tempo, ela não vai acontecer de uma hora para outra, ela não vai acontecer de uma canetada. Ela tem que ser uma construção gradual da classe trabalhadora, produzindo riqueza, ajudando o país a se desenvolver. E a classe trabalhadora, claro, não tem capital para fazer isso, esses investimentos, mas o Estado brasileiro pode fazer isso, em parceria com universidades, entrar com capital inicial, ajudar no estabelecimento de negócios, de empreendimentos controlados, geridos, administrados pela classe trabalhadora e assim mostrar o exemplo de que o trabalho associativo ele é superior ao trabalho assalariado tradicional. Essa seria uma nova etapa, uma etapa a mais que eu gostaria muito de ver implementada. Agora, ver a Fiesp reconhecendo que os trabalhadores e o consumo é importante, depois deles defenderem tanto apenas e exclusivamente a visão liberal, é no mínimo interessante. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. E se quiser muito contribuir, pode contribuir com o Pix, que é andretj@terra.com.br. Vai estar no comentário fixado também. Tchau, tchau, gente.